Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus. Capítulo 16, a partir do versículo 13. Estamos também conectados pela internet e nesse momento eu cumprimento todos que porventura estejam nos assistindo pela web, desejando que o Senhor fale ao seu coração como fala ao nosso nesse momento. Essa semana também eu recebi um e-mail de uma pessoa que visitou o nosso site, fez uma pergunta, muito interessante até, uma moça lá de Portugal. Então é muito interessante a gente ter hoje essa disponibilidade de um trabalho pela internet, de divulgação, não da igreja. Nossa intenção não é divulgar a igreja. Nossa intenção sincera é divulgar, é sermos úteis no reino de Deus. E a gente fica feliz quando a gente percebe, quando a gente reconhece que a gente foi útil ao reino de Deus e no reino de Deus. Então, se você também quiser visitar, acrescentar, dar opiniões, sugestões, nosso endereço eletrônico é www.ccva-rj.com. Você pode entrar lá, ficar sabendo das novidades da igreja e compartilhar conosco suas ideias e sugestões também. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. O subtítulo dessa passagem é A Confissão de Pedro. Posso ler? Todos encontraram? Amém? Então vamos lá. Mateus 16, a partir do versículo 13, diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Vamos orar. Pai, louvamos o teu nome e somos gratos por estarmos aqui hoje, Senhor, nessa hora, nesse momento da nossa existência, tendo a oportunidade de estarmos envolvidos no teu reino, Senhor. Em teu nome, Jesus Cristo, eu peço que o Espírito Santo que foi enviado como uma testemunha no nosso coração, como um selo da nossa salvação, possa tocar em cada um que está aqui nessa noite, possa renovar e encher a gente, porque nós buscamos isso hoje e sempre, Senhor. Queremos estar e ser cheios do Teu Espírito Santo, queremos receber uma revelação da Tua palavra, da Tua presença e queremos, ó Deus, nessa noite, que a Tua vontade se cumpra em nós. Que em nome de Jesus caiam por terra nessa noite os obstáculos que foram levantados por nós, pela vida, pelas circunstâncias, pelo acaso, mas que em nome de Jesus nessa noite, Senhor, tenhamos um encontro contigo, um encontro com a Tua palavra, um encontro com o Teu Espírito Santo, como já tem sido desde o início desse momento de adoração e de culto. Eu creio que assim continuará sendo para todos nós, que ninguém fique de fora da Tua festa, Senhor, que ninguém fique de fora do Teu mover, que cada um seja alcançado singularmente, como o Teu Filho falou no início desse culto, porque cada um de nós é um ser único na Tua presença. Em o nome de Jesus eu me entrego e eu nos entrego à Tua palavra e ao Teu poder, Senhor, crendo que estamos em boas mãos. Em o nome de Jesus, Teu Filho que nós amamos, em nome dele, amém e amém. O que as pessoas pensam de você? Como as pessoas te veem?
Como elas te definem? O que as pessoas falam de você? O que elas dizem a seu respeito? Qual é a sua fama? O que você representa para as pessoas que te conhecem? Começar o culto dessa forma, e foi assim que Deus me dirigiu a fazer, é no mínimo interessante, porque faz a gente pensar. Mas será que nós podemos responder a essas perguntas? Será que a forma como as pessoas te veem, ou a forma como elas te definem, correspondem a quem você realmente é? Como você é visto? O que dizem de você? Eu acredito, irmãos, que nós não podemos responder a estas perguntas, pelo menos não com certeza, porque na maior parte do tempo isso ou não nos preocupa ou nos assusta. E mesmo quando nós estamos curiosos a esse respeito, em saber como somos vistos e o que as pessoas pensam de nós, nós não temos realmente como alcançar a verdadeira opinião das pessoas, exceto quando elas estão dispostas a revelar de verdade. E mais ainda, quando nós estamos dispostos a ouvir de verdade a revelação delas. Porque às vezes as pessoas mentem para a gente. Nós mesmos mentimos para nós, quanto mais as pessoas. E muitas vezes quando as pessoas ou não mentem, ou nós não estamos mentindo para nós mesmos, nós não estamos preparados, às vezes, para ouvir o que poderia naquele momento ser dito a nosso respeito, ou ser dito sobre nós. E é exatamente isso que Jesus está fazendo aqui agora, nesse texto. Ele está disposto a saber o que as pessoas pensam sobre ele. Tanto as pessoas do círculo mais externo, ou seja, aquelas com quem ele convivia pontualmente, as pessoas que faziam parte daquela multidão que o acompanhava, que buscava suas curas e seus milagres, quanto as pessoas do círculo íntimo, aquelas com quem ele dividia a sua vida. É isso que ele está fazendo no texto que eu acabei de ler para nós. Ele quer saber como as pessoas o estão enxergando. E é a partir da disposição do nosso Senhor, de saber como as pessoas o viam, que o Espírito Santo trouxe essa mensagem para nós, porque ela é para mim também, nesta noite. Quando Jesus perguntou o que as pessoas pensavam e diziam a respeito dele, os discípulos responderam. Algumas pessoas dizem que tu és João Batista. Outras pessoas dizem que tu és Elias. Outras dizem que tu és Jeremias ou alguns dos outros profetas. Todas as pessoas que viam Jesus dessa maneira, como um desses homens, estavam erradas. Jesus não era João Batista. Jesus não era Jeremias. Jesus não era Elias. Jesus não era nenhum outro profeta. Elas estavam erradas, mas não totalmente. Por quê? Porque Jesus não era apenas um profeta de Deus, mas sem dúvida ele era um homem que, como os profetas de Deus, anunciava as coisas espirituais e poderosas de Deus que ainda iriam acontecer. Além de, como os profetas também, ele ser um realizador de milagres extraordinários. Ou seja, as pessoas estavam erradas em suas interpretações sobre Jesus, porque as opiniões das pessoas estavam carregadas das opiniões próprias delas. Mas mesmo assim, as interpretações daquelas pessoas guardavam alguma semelhança com a verdade de quem Jesus era, pelo menos uma pequena semelhança. E a mesma coisa acontece com a gente. O que isso representa para nós aqui hoje? Como aplicação pessoal, isso representa para nós que a forma como as pessoas nos veem pode estar distorcida pelas opiniões delas. Assim como as pessoas olhavam para Jesus
e estavam diante de alguma coisa que eles próprios não conseguiam definir, assim como você, assim como eu. Quando eu olho para uma pessoa, por melhor que sejam as minhas intenções, eu não sou capaz de definir literalmente e esmiuçadamente quem é aquela pessoa. Só Deus pode fazer isso. Quando você olha para mim, por mais que você me conheça, como Elias citou de forma brilhante, uma coisa que eu não faria, a não ser que fosse para salvar a sua, a minha vida. Mas por mais que ele me conheça como meu amigo pessoal, ele não pode saber exatamente como eu sou. Porque às vezes isso nem eu sei. Só Deus pode saber. Mas, embora as pessoas estivessem erradas em suas interpretações, porque elas estavam carregadas da opinião própria delas, elas não estavam de todo erradas. Ou seja, como eu começava a dizer, como aplicação pessoal, isso representa para nós que a forma como as pessoas nos veem pode estar distorcida pelas opiniões próprias delas, sim, mas pode também estar carregada com alguma pequena semelhança com a verdade. Por isso, às vezes, é bom a gente saber o que pensam da gente, o que falam da gente, o que dizem a nosso respeito. De alguma forma, isso pode fazer a gente crescer muito. E é sobre isso que eu ministro a nós nessa noite, a partir desse momento. Como aplicação pessoal, isso também representa para nós que a forma como nós enxergamos as pessoas, a forma como nós enxergamos a Deus e a forma como nós enxergamos a nós mesmos também pode estar distorcida, embora carregue alguma semelhança com a verdade. Eu creio que a palavra de Deus nos inspira nessa noite a refletir sobre a importância da nossa opinião. E é sobre isso que Deus ministrou ao meu coração para compartilhar com você. A sua opinião pode mudar a sua vida. A minha opinião pode definir a minha vida. É isso que a gente vai aprender com esse texto, em que Jesus está procurando saber a opinião das pessoas acerca dele. Jesus estava mostrando aos discípulos a importância da opinião das pessoas, não no sentido de que a opinião das pessoas pudesse mudar quem ele era de verdade, porque não podia e não pode. A opinião das pessoas não pode mudar quem você é. A opinião das pessoas não pode mudar quem uma pessoa é de verdade, a não ser que ela permita isso. Mas a opinião de uma pessoa pode mudar a ela mesma. A opinião de uma pessoa pode definir a forma como essa pessoa vai se aproximar dos outros, vai se aproximar de Deus, vai se aproximar dela própria. Qual é a sua opinião? Eu queria também te perguntar para você e para mim. Qual é a sua opinião sobre Deus? Qual é a sua opinião sobre a sua família? Qual é a sua opinião sobre os seus amigos? Qual é a sua opinião sobre o seu trabalho? Qual é a sua opinião sobre a sua importância no reino de Deus? Qual é a sua opinião sobre ser fiel a Deus? Qual é a sua opinião sobre a importância do culto a Deus? Qual é a sua opinião sobre a importância da escola dominical? Qual é a sua opinião sobre a importância do culto de oração? Qual é a sua opinião sobre a importância do louvor? Qual é a sua opinião sobre a importância de ser fiel? Qual é a sua opinião sobre a importância da comunhão dos irmãos? Qual é a sua opinião sobre a importância do seu papel como cidadão brasileiro? Qual é a sua opinião? Isso é
tão importante que Jesus quis saber qual era a opinião que as pessoas tinham sobre ele. Não porque isso fosse mudar quem ele era, porque não pode mudar quem ele era, como não pode mudar quem você é, mas porque pode mudar você, a sua opinião pode mudar você, porque você vive, eu vivo por conta das minhas opiniões. Eu defino minhas escolhas por conta das minhas opiniões. Eu defino o meu caminho por conta das minhas opiniões. Eu ando, eu traço, eu caminho, eu escolho, eu bato numa porta ou não bato na porta. Eu ligo para uma pessoa, eu não ligo para uma pessoa. Eu faço isso ou eu não faço isso por causa e por conta das minhas opiniões. Então, qual é a minha opinião? E essa minha opinião tem que ser apresentada a ele. E tem que ser destrinchada diante dele. É isso que ele começa a fazer com os discípulos. Jesus começa então a aprofundar. Quando ele pergunta qual era a opinião das pessoas sobre ele, primeiro ele quer saber do círculo externo. O pessoal da multidão, aquele pessoal que não é muito próximo, o que pensam a respeito dele? Aí os discípulos respondem, olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros que o Senhor é algum dos outros profetas. Aí ele aprofunda, ele diz, e vocês? Vocês que andam comigo, vocês que comem na mesa comigo, que dormem na relva comigo, vocês que sabem como eu sou na intimidade, vocês que dividem a vida comigo, o que vocês pensam de mim? Como vocês me definem? Como vocês me veem? Como vocês me enxergam? Jesus, então, aprofunda a questão, direcionando para os discípulos a pergunta. O que eles pensavam sobre Jesus? E aí Pedro recebe uma revelação. Inesperadamente, eu creio que para ele, inesperadamente, surge algo maior do que ele podia imaginar. E por revelação, aquele homem recebe de Deus a convicção de quem Jesus era realmente. Pedro recebe uma revelação espiritual, uma revelação trazida pelo Espírito Santo de Deus. Ele reconhece quem Jesus era num nível que ainda não havia sido experimentado por nenhum deles. Nenhum deles tinha chegado a esse nível ainda, até aquele momento de entendimento sobre quem Jesus realmente era. Pedro reconhece que Jesus é o Cristo. Ele não é João Batista, ele não é Elias, ele não é algum dos outros profetas, ele não é Jeremias, ele é o Cristo. Ele é o Messias, ele é o ungido, ele é o Filho de Deus, ele é alguma coisa que ninguém podia imaginar ou que ninguém podia expressar, a não ser que o Espírito Santo revelasse. É interessante, irmãos, ressaltar o lugar onde está acontecendo essa conversa entre Jesus e os discípulos. Aonde eles estão? Eles estão, diz o versículo 13, chegando à região de Cesareia de Filipe. Que lugar é esse? Eles estão em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe foi uma cidade, hoje são ruínas arqueológicas, mas Cesareia de Filipe foi uma cidade que Herodes o Grande construiu nas bases ao pé do Monte Hermon. E o interessante é que a cidade de Cesareia de Filipe foi construída por aquele governador como um tributo ao imperador. Ele fez um templo gigantesco de mármore branco. E esse templo gigantesco de mármore branco foi levantado em tributo ao imperador César Augusto. Depois o filho de Herodes, o grande, Herodes o tetrarca, assume, depois da morte do pai, o governo e continua a cuidar daquela cidade, por isso que ela se chama Cesareia de Filipe. Ou seja,
Olha onde Jesus está com seus discípulos. A grande característica dessa cidade, como eu já mencionei, é o fato dela ter sido construída ao redor de um templo de mármore branco, edificado em homenagem a um homem, o imperador César Augusto. Ou seja, naquele lugar que representava o ego humano. Porque tem coisa mais egóica do que se construir um templo de mármore branco em homenagem a um ser humano. Naquele lugar que representava o ego humano, Jesus está perguntando sobre a opinião das pessoas acerca dele. Ali, no pé daquele lugar, com tudo aquilo que aquele lugar representava. O poder humano, o ego humano, as idolatrias humanas. Ele diz, quem as pessoas dizem que eu sou? E aí agora ele volta a pergunta para os seus discípulos, e nesse momento Pedro recebe essa tremenda revelação que mudaria para sempre a vida daqueles homens. Porque ali, ao pé do Monte Hermon, próximo ao templo de mármore erigido para o imperador César Augusto, estava alguém que era maior do que João Batista, que era maior que Elias, que era maior que Jeremias, que era maior que todos os outros profetas e que era maior que o imperador César Augusto. Ali, ao lado de um templo de mármore gigantesco, está alguém que é maior. O que isso significa para nós, aqui, agora? Eu creio que nós também precisamos de uma revelação de Deus nessa noite. Aqueles que já nasceram de novo e que estão aqui, não precisam mais ter a revelação de quem Jesus é, porque já sabem que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas talvez, mesmo tendo nascido de novo, e mesmo sabendo que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, talvez alguns precisem renovar diante de Deus essa revelação. No sentido que às vezes, foi isso que o Espírito colocou ao meu coração, vai se deixando que a vida tome o lugar dessa revelação. E aí as outras coisas que são muito menores, que não se comparam, que não se podem comparar, começam a ficar grandes novamente. Então é como se hoje nós estivéssemos aqui e a mesma pergunta fosse feita para nós. Quem ou o que Jesus Cristo representa para nós? Ao lado de tudo que é importante na nossa vida. Ao lado dos templos de mármore. Ao lado das coisas legítimas que têm importância, como nossa família, como nosso trabalho, como nossos sonhos, como nossos filhos. Mas quem é, ou o que representa Jesus Cristo na nossa vida? Com a nossa vida, quem nós estamos dizendo que Jesus é? Com a minha vida, quem eu estou dizendo que Jesus Cristo é? Aqueles que estejam aqui hoje e que porventura ainda não tenham nascido de novo, ainda não tenham gozado desse doce privilégio de reconhecer Jesus como Cristo, Filho do Deus vivo, precisam dessa revelação nessa noite. Porque nenhum de nós irá ao Pai se não for por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Salvador, é o mediador entre Deus e os homens. Existe só um nome pelo qual importa que os homens sejam salvos: Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E talvez ainda outros, quem sabe a maioria de nós, precise, a partir da reflexão desse texto sagrado, entender que a vida com Deus, ela é feita de revelações. E eu não me refiro a essas revelações que vêm de fora,
que vêm de outros seres humanos como nós, embora eu não esteja menosprezando elas de forma nenhuma. Mas eu me refiro às revelações que vêm de dentro, às revelações do Espírito Santo para o nosso coração. Revelações que nos ensinam a reconhecer a obra de Deus na nossa vida. Porque veja o que acontece aqui. Quando ele volta, a pergunta para os discípulos e pergunta para eles: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Naquele momento, Pedro recebe a revelação do Espírito Santo e entra numa dimensão que eles não tinham experimentado ainda. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a partir do que Pedro diz, o Senhor Jesus se volta para ele e diz: Pedro, tu és pedra. Mas sobre esta pedra, referindo-se a ele mesmo, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Darei a você as chaves do reino, e aquilo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e aquilo que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, uma coisa puxou a outra. Quando Pedro recebeu a revelação do Espírito Santo de quem Jesus era, automaticamente alguma coisa nova se abriu para ele, numa profundidade que ele não poderia imaginar. Deus se revelou para ele naquele momento e disse para ele as coisas que iriam acontecer, porque Pedro naquele momento está representando a igreja de Cristo. Então essa palavra é para cada um de nós, que a nós seria dada as chaves do reino dos céus, para que aquilo que nós ligássemos aqui fosse ligado nos céus e aquilo que nós desligássemos aqui fosse desligado nos céus. Será que a maioria de nós não precisa dessa revelação hoje? Será que, de alguma maneira, não precisamos de uma revelação de Deus que possa produzir um novo entendimento dentro do nosso trabalho? Para que, de fato, a gente possa viver uma realidade espiritual de reino de Deus naquele lugar? Será que não precisamos de uma revelação de Deus nessa noite? Que nos leve a uma outra condição enquanto famílias, enquanto amigos, enquanto profissionais, onde a gente possa realmente viver a realidade, essa realidade, porque é como se Jesus, a sensação que eu tenho, é que quando Pedro é revelado a ele pelo Espírito Santo a realidade de quem Jesus era, é como se uma cortina se abrisse diante dele, é como se Jesus dissesse: agora você entende? Então olha. É essa sensação que eu tenho que está acontecendo ali. Quando Jesus olha para ele e vê que ele entendeu que a ele foi revelado o mistério do reino, então Jesus puxa a cortina e diz: olha mais agora. Porque às vezes nós queremos olhar, mas a gente ainda não pode olhar, porque a gente ainda não entende. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Porque às vezes as coisas são mais profundas do que a gente pode tentar explicar. Mas o que eu entendo, e o que eu percebo, e o que eu sei, é que Deus quer puxar a cortina. É como se às vezes na vida a gente estivesse sentado do lado de cá e tem uma cortina na nossa frente. Só Deus pode puxar aquela cortina de entendimento, de revelação, para que a gente possa compreender e ver as coisas que a gente ainda não viu e que a gente ainda não compreendeu. Mas para que essa cortina seja aberta por Ele, nós precisamos responder a essa pergunta: qual é a nossa opinião sobre Ele? Revelações é o que Deus, creio eu, tem para nós, para que nos ensinem elas a reconhecer a obra de Deus na nossa vida. Revelações que nos ensinem a lidar com a nossa vida profissional, a lidar com as pessoas que a gente ama e com as que a gente não ama, principalmente. A lidar com a nossa saúde, a lidar com o nosso ministério, a lidar com a chamada de Deus na nossa vida, a lidar com o nosso temperamento, a lidar com os desafios que a vida vai trazer. Porque a vida às vezes traz determinados desafios
que eu, pelo menos, tenho essa sensação. Parece que eu estou olhando para uma cortina fechada. Eu sei que tem alguma coisa do outro lado, mas a cortina está fechada. E eu preciso que ele me ajude. Que ele puxe a cortina para mim. Enfim, eu creio que esta é a mensagem de Deus sobre a importância da nossa opinião. Porque a nossa opinião pode estar limitando a nossa vida. Eu creio que o resumo é esse. Jesus vai para Cesaré de Filipe com seus discípulos ali naquele lugar que representa a construção máxima do ego humano, onde os poderes humanos são exaltados, para ele começar a perguntar para elas o que as pessoas diziam sobre ele, porque ele era maior do que tudo aquilo que estava ali. Ele era maior do que todas aquelas pessoas, ele era maior do que todos aqueles profetas que já viveram ou que estavam vivendo, ele era maior do que aquela terra que ele estava pisando, ele era maior do que aquele céu que estava sobre a cabeça deles, ele era maior do que tudo. Mas ele pergunta, o que dizem de mim? Porque a opinião de vocês é que vai abrir esse entendimento para vocês. Quem sabe hoje você entrou aqui angustiado com alguma coisa. Algo que você não compreende, algo que você não controla, algo que te angustia. Eu creio que quando nós recebemos uma revelação de Deus, nós recebemos com ela paz de espírito. E com essa paz de espírito que vem pelo entendimento das coisas, a nossa vida pode ser transformada. Você precisa que o Espírito de Deus te revele quem Jesus realmente é, te revele a obra que Ele tem na sua vida. Porque é o que Jesus está dizendo para Pedro, que está nos representando ali naquele momento, a igreja de Cristo. Vou dar a você as chaves do meu reino. Que você ligar nessa terra será ligado nos céus, e o que você desligar nessa terra será desligado nos céus. Quantos de nós já realmente se colocaram nesse lugar? Sinceramente. Quantos Pedros aqui nessa noite? Porque cada um de nós nesse momento é Pedro. É a igreja de Cristo. Quantos de nós já pegaram na chave do reino? Nós pegamos quando é para uma coisa pessoal nossa, né? Quando nós queremos um milagre pessoal, uma resposta pessoal para a nossa vida, uma cura, uma libertação, uma solução de um problema. Mas é só isso que Deus tem para a gente. É para a gente vir, sentar, receber, sermos curados, abençoados, restaurados. Depois a gente vai dizer a paz do Senhor, vamos nos beijar e vamos voltar para as nossas casas. Só isso? Ou tem um acesso no reino cujas chaves estão nas suas mãos? Já parou para pensar nisso? Será que o reino de Deus só tem uma chave e uma porta? Jesus é a porta, mas será que no reino de Deus só tem um acesso? Não acesso de salvação, mas acesso no sentido de aquilo que é feito no reino. Quantas pessoas aqui foram chamadas para serem aqueles que vão abrir determinados acessos? O Alex abre o acesso na música. O Márcio, o Dudu, o Nil abrem o acesso na internet. Elias, Netinho, Rafael abrem, os cantores abrem acesso na música. Eu estou abrindo acesso na palavra nesse momento. Marquinhos orou no acesso da oração. Outros aqui estarão na cantina daqui a pouco no acesso do levantamento de fundos para que a obra de Deus continue, para que as pessoas sejam assistidas. Mas é só isso? Ou é só esses? Não. Pedro, tu és pedra, fragmento de calcário, fragmento de pedra. Mas sobre esta pedra, Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te darei as chaves do meu reino. Aquilo que você ligar na terra
será ligado nos céus, e aquilo que você desligar na terra será desligado nos céus. Qual é a nossa opinião sobre isso? Qual é a nossa opinião sobre a chamada de Deus na nossa vida? Qual é a nossa opinião sobre aquilo que nós viemos a essa terra para fazer? Porque eu sei, que eu tenho certeza disso, que tem uma cortina que ainda pode ser descortinada na sua vida, para te levar a uma sala maior. Porque é essa a sensação que eu tenho. E eu não estou falando de cargos, porque as pessoas se preocupam muito com essa bobagem de cargos. E essa preocupação com cargos só mostra o quanto a cortina ainda está fechada para elas. Eu não estou falando de posições ou de cargos. Eu estou falando de amplitude, de raio de ação, de influência espiritual. Há uma cortina a ser aberta para um ambiente maior, para você entrar, para você sair. Porque Ele é a porta das ovelhas pelo qual nós entramos, saímos e encontramos pastagem. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Vou chamar os músicos nesse momento e quero orar com a igreja. Clamar, eu quero clamar com a igreja nessa noite. Clamar por nós. Nós que, como Pedro, eu creio, queremos receber uma revelação de Cristo nessa noite. Uma revelação de Cristo, e eu não estou falando de salvação nesse momento, porque eu creio que a maioria aqui é convertida, é salva. Mas uma revelação de Cristo para a vida. O desejo de viver no Espírito, de ser cheio do Espírito. O desejo de não estar só preocupado com os templos de mármore. Não preocupado apenas com o ego humano, mas poder reconhecer a nossa importância. Quantas vezes Deus te chama para orar à noite, me chama para orar à noite, e a gente não vai. Achando que a nossa oração não é importante, que outra pessoa pode orar. Mas será que Deus não quer usar naquele momento a tua oração para abrir uma porta de acesso no reino dele? A sua porta de intercessão. Quantos livros ainda não foram escritos porque vocês ainda não escreveram? Será que não há pessoas aqui com essa capacidade dada por Deus? Quantas músicas ainda não foram compostas porque você não as compôs? Eu estou falando de coisas que às vezes é difícil a gente falar de tudo que é possível fazer no reino de Deus, né? Mas uma coisa eu sei. Nós somos o seu corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Suas mãos, seus pés, sua boca, seus olhos, seu nariz, sua pele. E somos nós que levaremos o toque de Deus para as pessoas, que levaremos a palavra de Deus para as pessoas, que levaremos o olhar de Deus para as pessoas, que levaremos os ouvidos de Deus para as pessoas. Porque os ouvidos de Deus são os nossos. Nós somos o seu corpo. Aqui na terra. O Elias comentou no início do culto, as pessoas reclamando de Deus, por que Deus não age, não faz isso ou aquilo, ou não fez como eles queriam. Porque Deus tem seus mistérios e Deus tem seus planos, sim, com certeza. Mas porque às vezes também nós, a sua igreja, encolhemos a nossa mão, fechamos os nossos ouvidos, cerramos os nossos olhos e dissemos, deixa outro fazer isso. Precisamos de uma revelação de Cristo, cada um de nós, e essa igreja também. Uma revelação de Cristo para salvar,
para que Ele possa salvar, abençoar, resgatar, restaurar. Me perdoe se eu não consegui transmitir a mensagem de Deus como ela deveria ter sido transmitida. Eu tentei fazer o melhor que eu pude. Mas se mesmo com todas as minhas falhas, você alcançou, e se você gostaria, no que você alcançou, vir ao altar para entregar isso a Deus, saia do seu lugar agora e venha ao altar de Deus, numa atitude profética, como corpo de Cristo, dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, porque eu quero ter a opinião certa a teu respeito no teu reino, e eu quero ser o teu instrumento sobre a face dessa terra. Enquanto nós cantamos, se você quiser, venha ao altar de Deus para nós orarmos. E se coloque para Ele